noite. Olá, vamos falar sobre a expansão marítima, também conhecido como expansão ultramarina ou grandes navegações. Ora, como é que podemos definir a expansão marítima? Trata-se de um conjunto de expedições marítimas que tinham por objetivo atingir, alcançar o Oriente, à época conhecido como as Índias, território das tão cobiçadas e valiosas especiarias. Qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo naquele momento na Europa? Em que séculos vão ocorrer essas grandes navegações? Bom, essas expedições marítimas acontecem basicamente ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, sendo que portugueses farão a expansão ultramarina de forma pioneira já a partir do século XV. Nós temos os espanhóis também fazendo a sua expansão ultramarina no final do século XV, mas principalmente ao longo do século XVI, e já no século XVII nós temos as chamadas expansões marítimas tardias, que é o caso da expansão marítima, por exemplo, da Holanda, da Inglaterra. Ora, este é um momento marcado por transformações importantes. Mais do que isso, eu diria transformações radicais, não só no campo econômico, como também no campo intelectual, no campo cultural e na área religiosa. Ora, estamos justamente no momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, momento em que verificamos a crise, a decadência do feudalismo como modo de produção, como sistema econômico, e a ascensão do sistema capitalista de produção. Essa é a revolução que está acontecendo na área econômica. Na área cultural, nós temos uma verdadeira revolução intelectual chamada renascimento cultural. E neste momento também está acontecendo uma revolução religiosa, que é a reforma protestante, o aparecimento de confissões religiosas cristãs, como é o caso do luteranismo, do anglicanismo, temos também o calvinismo e a reação da Igreja Católica a tudo isso, que é a reforma católica e a contra-reforma. Ora, quais são os fatores, qual é a motivação que leva alguém a deixar a sua casa, a segurança de sua residência e navegar por mares nunca dantes navegados, correndo enormes riscos de perder a vida? São viagens longas, perigosas. Ora, nós temos fatores de ordem econômica, de ordem social, de ordem política, cultural e também religiosa. Por exemplo, do ponto de vista econômico, nós temos, à época, a retomada do lucrativo comércio com o Oriente, notadamente o comércio de especiarias, canela, cravo, noz moscada, pimenta, produtos valiosos na Europa à época. Ora, o problema para boa parte da burguesia, da nascente burguesia europeia, era que a rota comercial do Mediterrâneo, que dava acesso a essas especiarias através do contato da Península Itálica com Constantinopla, essa rota era monopolizada pelas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza. Ora, se você, por exemplo, fosse um burguês na Europa desta época e quisesse adquirir um pouco de cravo, você só poderia adquirir essa especiaria de um comerciante italiano que cobraria um valor bem elevado. Portanto, navegar pelo Mediterrâneo com o objetivo de estabelecer contato comercial na obtenção de especiarias não era possível. Outra rota que você pode imaginar como sendo uma rota de acesso a essas especiarias também não estava à disposição de franceses, de ingleses, de portugueses, de espanhóis à época. E eu estou me referindo à região do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, a região do Oriente Médio, porque esta área era dominada pelos mercadores muçulmanos, principalmente pelos mercadores árabes, que dominavam o mercado nessa região. Ora, então,
Qual é a saída? Buscar uma rota marítima alternativa que desse acesso direto às especiarias sem passar por esses intermediários, esses atravessadores, e também obter altos lucros com esse negócio. Temos também a escassez de metais preciosos na Europa. Ouro e prata. Não se esqueçam, à época temos o desenvolvimento do mercantilismo, a política econômica dos Estados modernos europeus, principalmente dos Estados absolutistas. E uma das características do mercantilismo é o metalismo, que consiste na ideia de que a riqueza de uma nação é determinada pela quantidade de ouro e prata que essa nação consegue acumular. O problema é que esses metais preciosos estavam escassos, então era necessário obter, conquistar, encontrar novas fontes de metais preciosos para a cunhagem das moedas, para a fabricação das moedas com esse ouro e com essa prata. E temos também, do ponto de vista social, a ascensão da burguesia. A burguesia que não tinha o mesmo status, a mesma projeção social da nobreza, mas a burguesia queria consumir e ostentar como a nobreza. Ela tinha recursos para isso. E a burguesia quer, por exemplo, consumir as mesmas especiarias que a nobreza consome. Portanto, há uma procura muito grande por parte dessas mercadorias. No caso, quem está à procura não são apenas os nobres, são também os burgueses. Ora, temos um fator político que eu diria é fundamental, é crucial. Trata-se da formação de uma monarquia nacional. Um Estado centralizado é fundamental, é essencial para a realização de uma expansão marítima bem-sucedida, até porque somente um Estado centralizado reúne as condições para mobilizar, para arregimentar não só recursos financeiros, como também recursos humanos para a realização desta empreitada que é a expansão ultramarina. A prova de quanto isso era importante é que a nação que realiza a expansão marítima de forma pioneira é justamente Portugal, que promove uma centralização política precoce ainda na Baixa Idade Média. Temos também fatores culturais e, em relação a isso, devemos ressaltar a influência das ideias renascentistas, uma mudança de mentalidade do homem europeu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Destaque aqui para características do Renascimento fundamentais para a expansão ultramarina, como é o caso do antropocentrismo, o homem no centro das preocupações do próprio homem e principalmente o racionalismo. É com este racionalismo que os homens dessa época, que os navegantes desta época vão poder, por exemplo, desenvolver, aperfeiçoar a construção naval, embarcações mais resistentes, com maior autonomia, o desenvolvimento, por exemplo, das caravelas, a criação da vela triangular ou vela latina, uma revolução na arte da navegação, porque permite a navegação contra o vento, uma novidade. Temos também esse racionalismo se fazendo presente no aperfeiçoamento do quê? Do aperfeiçoamento de instrumentos de orientação espacial, como a bússola, o astrolábio utilizado para o estabelecimento da latitude dos navegantes, e temos também o desenvolvimento de ciências como a astronomia, a geografia e, no caso da geografia, destaque para a arte da confecção de mapas, a cartografia. E por último, temos um fator cultural. Mais do que um fator, uma justificativa. Ora, uma das possibilidades de se legitimar, de se justificar essa expansão ultramarina era, sem sombra de dúvidas, a questão da busca de novas, digamos, pessoas que fariam parte do mundo cristão.
Como assim? Trata-se da expansão da fé cristã. Não se esqueçam que neste momento a Igreja Católica estava perdendo milhões de fiéis para as nascentes religiões protestantes. Ou seja, a Igreja Católica precisava imediatamente, urgentemente conquistar novos fiéis. E por que não fazer isso através da expansão ultramarina, conquistando territórios e catequizando, evangelizando, através do trabalho dos jesuítas, os nativos dessas regiões. Portanto, uma legitimação desta atividade diante de Deus. Ora, qual é a nação que realiza essa expansão ultramarina de forma pioneira? É Portugal. Como fará isso? Por que Portugal é a pioneira nesse processo? E quais são as regiões conquistadas? É o que veremos. Não perca na próxima aula.